Bom, e aqui no Notícias Agrícolas a gente sabe que uma das prioridades é acompanhar o mercado da soja. A gente está sempre de olho em como as cotações na Bolsa de Chicago estão se comportando, o dólar, os prêmios, a formação aqui no Brasil, mas e o processo para que tudo isso aconteça, né? Neste momento, a industrialização da soja, para virar farelo, para virar óleo, para virar biodiesel, vem ganhando um espaço cada vez maior. Somos protagonistas neste mercado, somos o maior produtor mundial de soja e este mercado de derivados é um mercado que também está num momento bastante importante, principalmente se a gente olha para o óleo de soja, vem registrando aí suas máximas, os óleos vegetais vem registrando aí suas máximas dos últimos anos, e tudo isso muito ligado à questão da produção da soja, principalmente no Brasil, que, como eu já adiantei, é o maior produtor global. Justamente por isso, nós convidamos e temos a honra de receber aqui no Notícias Agrícolas o senhor Luiz Osório do Moncel, que é fundador e CEO da 3tentos, e vai conversar conosco justamente sobre esse mercado de derivados, como tem sido esse processo para intensificarmos a industrialização da soja aqui no Brasil e como isso, é claro, reflete no cenário internacional. Não é isso, Luiz? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Para nós é um prazer estar aqui nesse momento para compartilhar um pouquinho do nosso ponto de vista e principalmente debater a respeito dessa cultura ou desse produto tão importante no mundo que é a soja, né? Realmente nós temos no Brasil um desafio incrível, né, para crescermos na industrialização, na agregação de valor, mas é um assunto que a gente pode discorrer aqui, como tu achares melhor conduzir, a gente vai estar tentando ajudar aqui com o nosso ponto de vista. Luiz, de fato, esse é um momento importante, né? Não só para um ou outro derivado. São mercados extremamente importantes neste momento, a demanda está forte, os estoques globais de soja estão apertados e a gente vê momentos importantes, portanto, para o óleo de soja, para o farelo, para o biodiesel. A busca por biodiesel, por energias mais verdes é grande, então é um momento importante para os derivados de soja, certo? Sem dúvida nenhuma. Nós, quando a gente fala em soja, nós estamos falando em proteína, e que através do farelo, principalmente, que se torna uma proteína animal, frango, suíno, carne de gado, leite e tantas outras. E quando falamos em óleo, também proteína, óleo comestível, né? Mas também hoje, não somente no Brasil, mas nos três principais países produtores de soja, como o Brasil em primeiro lugar, Estados Unidos e Argentina, esses três países são líderes mundiais na produção de biodiesel, né? Onde nós temos também, até importante saber, para que a gente aqui, com os telespectadores, a gente esteja conversando, sabendo que o óleo de palma é o óleo para consumo humano mais demandado no mundo. A gente pensa às vezes que é o óleo de soja, né, mas a variabilidade hoje de óleos comestíveis que nós temos no mundo é muito grande, né? Então, óleo de palma, óleo de milho, óleo de arroz, óleo de soja, que é o segundo mais consumido, né? São óleos que abastecem com sobra a população, né? E, por isso, nós temos a possibilidade de transformar hoje o óleo de soja num biocombustível, onde o Brasil vem se tornando um player importante, já com 2020 aí chegando a 6 bilhões de metros cúbicos, o que é realmente correspondendo. O ano passado, acho que ficamos ao redor de 12%. Esse ano, já em março, começamos com 13%. Nesse próximo bimestre, agora, maio e junho, estamos com 10%, por uma questão de política e até de preços, de controle de inflação. O biodiesel fez sua contribuição para isso. Luiz, quando a gente olha para esse mercado, você puxa a questão do óleo de palma. Neste setor, nós também temos estoques mais restritos, né? Tivemos problemas com a produção de palma, o que acabou também ajustando um pouco mais os estoques e aumentando a demanda por óleo de soja, né? Sem dúvida, e esse óleo de soja aumentando, mas eu diria até, Carla, que o problema ali é um pouquinho, assim,
nós temos que olhar com uma visão mais ampla, né? No relatório do dia 9/4, que tu deves estar bem informada, né? Saiu uma produção mundial de 363 milhões de toneladas agora para a safra 2021, né? Para um consumo de 370. Então, nós estamos consumindo mais do que nós estamos produzindo. Isso considerando que os Estados Unidos vão colher nessa safra agora 56 sacos por hectare. Tu imagina se eles colhem 54, ou 53, ou 50 sacos por hectare, o que é factível e possível. Nós poderemos ver o mercado ainda em preços mais altos. O máximo que os Estados Unidos colheu, em média, que eles plantam em torno de 34, 35 milhões de hectares, o máximo que eles colheram foi, em 2017, 58 sacos por hectare de média no país. Então, nós estamos aqui, pela minha anotação nós estamos aqui com 56,5. Então, a projeção dos Estados Unidos é quase uma colheita recorde. A recorde foi 58 sacos por hectare em produtividade. E também o lado do milho, que nós não podemos olhar somente soja se não olharmos milho, porque até os dois produtos nos Estados Unidos, e mesmo no Brasil, e mesmo na Argentina, eles competem pela mesma área. Então, o que determina se um produtor vai plantar mais milho ou mais soja? O preço, ou a rentabilidade na conta dele, né? O milho também, no relatório de abril, saiu com uma produção de 1.156 bilhões de toneladas para um consumo, aliás, um consumo de 1.156 bilhões de toneladas para uma produção de 1.137. Então, o milho também nós estamos consumindo mais do que produzimos. A situação no milho, ela é um pouquinho mais tranquila ou menos dramática que a soja. Por quê? Porque nós temos um estoque mundial hoje estimado, a gente nunca vai saber, de 283 milhões de toneladas, enquanto que a soja está com 86. Mas os preços em Chicago, eles são focados nos Estados Unidos, no estoque americano. E o estoque americano está com 3 milhões, ou ficará em setembro com 3 milhões de toneladas. É muito pouco. A safra gaúcha aqui, por exemplo, nós temos uma produção de 22 milhões de toneladas só no Rio Grande do Sul. E nós teremos o estoque final em todo o território americano em setembro em 3 milhões de toneladas. É por isso que nós estamos vendo agora, nesse momento, aí 15,90 na soja, no mês de maio, 15,50 no mês de julho. Então, 30 pontos de alta. É muito, assim, apertada a produção em função de uma demanda muito aquecida. Da China, realmente, a gente pensa e tem as informações que conseguiram controlar a pandemia adequadamente, e eles estão consumindo muita soja, esse ano uma importação de mais de 100 milhões de toneladas, e eu alerto aqui a importação de milho pela China, o que não era comum. Na safra 18-19 eles importaram 3 milhões de toneladas, na safra 19-20, 7, e agora vão importar 25. Então, por isso nós estamos vendo preços de soja e de milho muito aquecidos. E isso temos que, obviamente, vai repassar para alimento, vai repassar para a sociedade, mas nós, ao mesmo tempo, nós temos que criar uma situação ou criar um clima onde nós possamos agregar mais valor. Aí eu venho na tua primeira provocação, Carla, que é a industrialização. A Argentina, aqui, ela vai colher 47 milhões de toneladas. Ela exporta 6 milhões de toneladas. Ela esmaga, assim, praticamente todo o produto, a colheita dela. 40 milhões de toneladas. O Brasil, aqui nesse relatório, tem um consumo de 70 milhões de toneladas, uma exportação, aliás, um esvagamento de 50 milhões de toneladas e produz 136. Vai produzir, agora está fechando. Então, nós estamos, esse gap da nossa exportação de 86, 87 milhões de toneladas de soja, nós estamos deixando dinheiro na mesa. E nós estamos deixando
assim, empregos por serem gerados. Nós estamos deixando de angariar divisas, impostos, enfim, um país com uma indústria que é a característica do Brasil, um Brasil agrícola, né? Como é que você vê, Luiz, essa evolução e o espaço que o Brasil tem para intensificar essa industrialização, aumentar esse percentual da soja processada, com valor agregado, e a gente começar a ampliar o nosso market share, tanto internacional, tanto no mercado de farelo, quanto no mercado de óleo? Aqui que nós precisamos nos atentar para, de fato, intensificar esse processo. São muitos pontos, né? Até a comunicação com países importadores de farelo. A China não é importadora de farelo, a China quer soja, por isso, para ela fazer o farelo, ela agregar valor no país deles, lá, obviamente, é inteligente a decisão deles, mas nós, brasileiros, nós não podemos ficar só esperando uma oportunidade, como foi no caso da peste suína. Quando tivemos a peste suína na China, né, onde o maior rebanho mundial, em torno de 750 milhões de cabeças, chegou a perder 300 milhões de cabeças, né, e aí o que a China precisou? Importar carne. Aí os frigoríficos brasileiros, o farelo brasileiro, o milho brasileiro passou a ser demandado. Por quê? Para que nós pudéssemos exportar carne, não só para a China, mas também para a Europa e outros países, outros continentes em outros países. Nós achamos muito importante assim o incentivo à indústria local, né? Termos o orgulho de saber que o produtor brasileiro faz um trabalho belíssimo, admirável mundo afora, né? O produtor brasileiro cuida das suas propriedades, cuida do meio ambiente. Nós temos problemas pontuais nesse sentido, mas a imensa maioria dos produtores de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, cuidam das suas propriedades e têm hoje produtividades que invejam muitos países. O próprio Estados Unidos, o Brasil é referência na produtividade de soja. Os Estados Unidos é muito bom na produtividade de soja, excelente no milho, e o Brasil tem um percurso de crescimento no milho muito grande. E o mundo não para de mudar a sua dieta. Essa pandemia, por exemplo, trouxe as pessoas para dentro de casa, mudou aquele hábito alimentar, onde as pessoas comiam na rua, correndo, hoje o home office, e como vai ficar? São perguntas ainda não respondidas, mas a alimentação, a proteína e a energia que nós, seres humanos, necessitamos pela manhã, na hora do almoço e no jantar, essa vai continuar. E aí o Brasil tem um potencial, tem uma fortaleza que eu não digo imbatível, mas assim, que nós precisamos, nós brasileiros, valorizar. Não só o brasileiro do campo, mas o brasileiro em geral, né? O brasileiro da cidade conhecer, e esse trabalho que o Notícias Agrícolas faz é importantíssimo, mas a gente precisa divulgar mais isso. Eu sempre tive um sonho de estar mais, agora pessoalmente falando, não como empresário, não pela 300, de estar mais próximo do público urbano, assim, contando, debatendo a respeito, né, do trabalho magnífico que é feito no campo. Temos pontos de melhoria? Claro que sim, todos nós temos, todos os setores têm, mas o agronegócio brasileiro já entrega para o Brasil uma fatia muito, muito importante. Nós temos hoje a representatividade de 25% do... E nós temos hoje alimentos brasileiros ajudando a alimentar aproximadamente 1 milhão de pessoas, não é, Luiz? E a gente tem não só o que acontece aqui dentro, mas o status do alimento brasileiro ou da matéria-prima para que seja produzido o alimento também bastante elevado, né? Embora a gente tenha ainda algumas informações distorcidas e algumas informações que chegam de fato sem muito conhecimento, principalmente a essa parcela urbana da população, o status da nossa comida lá fora é muito elevado. Quando a gente fala da China, a gente está falando da maior classe média do mundo, 400 milhões de pessoas se alimentando de alguma forma, com algum percentual das suas refeições básicas
com algum insumo brasileiro ali no seu prato. E a gente fala de uma mudança de hábitos alimentares que não tem realmente um caminho de volta, né? Ninguém vai deixar de se alimentar melhor e comer de forma mais diversificada, com maior valor nutritivo, e vai voltar para trás tendo, inclusive, poder aquisitivo para comprar essa comida melhor. Não tem muito esse caminho de volta. Ou seja, se a produção está aumentando, é porque, de fato, a gente tem uma demanda mais sofisticada, se a gente pode falar assim, e é crescente. Apesar de problemas pontuais, ela não faz um caminho de volta, né? Sem dúvida, essa curva ela é só ascendente, né? Então, a demanda ela continuará crescendo. E qual é o nosso desafio como empresários do agro? O nosso desafio é crescermos em produtividade. Crescendo em produtividade, em tecnologia, o que nos levará ao quê? A necessidade ou melhor, a não necessidade de expansão de área. Nós não precisamos mais desmatar. Nós não precisamos mais, quando eu falo nós, é nós mundo, porque Estados Unidos desmatou muito, Europa desmatou muito, China desmatou muito, o Brasil desmatou, só que foi o último a desmatar. Então, por isso que o foco é todo o Brasil. Parece que os outros países são santinhos e foram. Não são. Eles estiveram no local certo, fazendo o que foi preciso para alimentação, para subsistência, para sobrevivência, melhor dizendo. Então, o Brasil hoje faz esse foco em produtividade ser resultado, ou melhor, gerando resultado de menor desmatamento, ou quase zero. Então, o Brasil tem que caminhar para isso. Nós apoiamos isso. O produtor rural bem intencionado, mais uma vez falando, é a imensa maioria dele, ele tem esse foco. Um foco de produtividade, um foco de cuidar as margens dos rios, um foco de plantio direto, referência mundial. Eu já estive em 2 congressos mundiais de plantio direto, onde a gente é quase celebridade Brasil. Só que isso não é contado, isso não chega. E a culpa não é do urbano. Nós nunca tivemos, até nós fizemos o Crop Show, um evento o ano passado, ainda antes da pandemia, em fevereiro, e o Canal Rural participou conosco, Notícias Agrícolas também esteve lá conosco, e aí a gente passou assim a comunicação da cidade com o campo, né? Essa comunicação que precisa ser feita. As cidades, muitas vezes, elas não são culpadas, elas não foram informadas. E aí, no mínimo, é 50-50 essa culpa, né? Se podemos chamar de culpa, né? Ou essa responsabilidade dessa conversa em cidade e campo. E quem tem que defender o brasileiro ou o Brasil agrícola, quando for atacado por países com interesses comerciais, é o brasileiro. Não o brasileiro, o Brasil mesmo está desmatando, o Brasil está isso, está aquilo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós temos, sim, muitos pontos a melhorar, mas não, assim, detonar com o Brasil ou com o Brasil agrícola, né? E quando a gente traz essa realidade para 2021, onde a gente tem as mídias digitais com uma penetração tão grande e uma velocidade de disseminação da informação, isso se mostra ainda mais necessário, né, Luiz? Porque a gente vê o público urbano sendo informado por pessoas ou por também uma classe de pessoas que nasceu há pouco tempo, que são os influenciadores, e de fato eles influenciam, que não têm conhecimento sobre o campo, ou sobre a produção, ou sobre a industrialização, ou de quantos empregos a própria soja, por exemplo, estamos aqui falando de soja, de milho, quantos empregos ela gera e quanto esse dinheiro permite que haja uma preservação mais eficiente do meio ambiente. Por exemplo, além falamos, dessa forma a gente consegue suprir 2 pilares, que é o econômico e o ambiental, e ainda o social, porque estamos ali interiorizando populações, estamos levando prosperidade, tecnologia, permitindo que agricultores menores possam também produzir de forma mais tecnificada, mais profissional e garantir a sua renda de forma mais consistente. Essas informações, elas não chegam a esses comunicadores que estão ali responsáveis por influenciar de fato a população urbana. E o advento da internet traz muito esse novo desafio para a população que está no campo produzindo, né?
É por isso que até, cara, te parabenizo e com isso parabenizo Notícias Agrícolas, que faz um trabalho exemplar nessa comunicação, e nós temos que continuar crescendo. Quando falo nós, agora me permita me colocar junto com Notícias Agrícolas, nós temos que nos comunicar melhor, a gente tem que passar isso para a população urbana. Por exemplo, o biodiesel. O biodiesel é um excelente combustível, né? Por quê? Porque ele é um combustível renovável, que ele pega aquele óleo que não vai ser consumido, que poderia ser exportado, sim, para outros países, mas não consumido no Brasil. Ele diversifica a nossa matriz energética. Quanto mais diversificado for a matriz energética de um país, mais forte é esse país. Então, nós somos super favoráveis à energia eólica, à energia solar, a hidrelétricas que não destruam a natureza, ao biodiesel, ao etanol de cana, ao etanol de milho. Olha aqui quantas variedades. E é o petróleo fóssil que vai perdendo valor. Vai perdendo importância conforme nós formos criando essas energias renováveis. O Brasil, antes do biodiesel, importava quase 30% de diesel refinado, porque ele não tinha capacidade de refino. Ainda não tem, e não terá tão breve, né? E o biodiesel foi entrando com 2, com 5, com 8, com 10, com 12 e já com 13%, onde hoje o Brasil consome muito mais diesel e importa só 21%. Ainda não atingimos, nós podemos seguir crescendo, conforme está na lei, até 15% de biodiesel no diesel, e economizando, eu não sei se essa é a palavra, mas poupando muitas vidas. Porque, por exemplo, em São Paulo tem estudos que a utilização de B10 já trazia muito menos muito menos partículas no ar, o que não gerava doenças pulmonares nas pessoas, com, produtos particulados em função de um combustível fóssil. Então, nós temos condições, nós, Brasil, de continuarmos sendo referência, mas nós precisamos criar mais uma autoestima do brasileiro, elevar essa autoestima do brasileiro. E aí eu não falo só do brasileiro produtor rural, eu falo brasileiro que está no agronegócio como um todo, brasileiro urbano, que ele tenha realmente, nós somos um país produtor de alimento e produtor de bioenergia. E estamos aqui no caminho de uma energia cada vez mais limpa. E é isso que a 3tentos, no ecossistema dela, a empresa vem fazendo cada vez mais para que a gente possa colocar esses produtos que possam, a partir daí, chegar à mesa das pessoas ou no combustível, ou nos tanques de combustível dos tratores, das colheitadeiras ou dos caminhões. Era esse gancho justamente que eu queria puxar com você, Luiz, porque a 3tentos é uma empresa que foi fundada em 1995 e ela foi ampliando justamente os seus ramos de atuação para deixar esse produtor dentro de um ecossistema confortável, confiável, né, fazendo com que da produção de sementes ao comércio de grãos, armazenagem, comercialização de defensivos, de fertilizantes, eles acontecessem num ambiente que deixasse esse produtor confortável para investir, né? Para investir em tecnologia, investir em produtividade e aumentar, portanto, a sua competitividade. Esse é, de fato, o objetivo do ecossistema da 3tentos? Sem dúvida nenhuma. Nós começamos em 95, Carla, até compartilhando contigo aqui com todo o prazer, produzindo sementes, e já em 96 a gente começou com defensivos, fertilizantes e originação de grãos. Trabalhamos 19 anos assim, até que chegamos no momento onde a gente industrializa a soja. Hoje produzimos farelo, óleo, casca e biodiesel em 2 plantas, uma em Ijuí e uma em Cruz Alta, e com isso a 3tentos fechou o ecossistema como um todo. Só que nós não paramos por aí, nós sempre fomos atrás de novidade, de melhoramento genético, assim, estando junto com empresas de melhoramento genético, de germoplasma, empresas de biotecnologia que a 3tentos tem relacionamento. Então, nós sempre estamos buscando essa tecnologia e trazendo para o campo. E hoje chegamos num momento onde a digitalização ela é total no campo.
Então, a 300 hoje ela tem uma entrega de grãos com nota fiscal eletrônica, onde o produtor já não emite mais aquela nota, a caneta. Muitos produtores, a grande parte dos produtores da 300 hoje chega com o celular, a nota já foi, já está ali, a nota fiscal, né? Isso inibe sonegação, inibe um monte de coisa, ele circula com o caminhão, com o seu celular, com a nota ali. Ele chega na 300 e só passa o código de barras e já entra. Ele sai dali, ele pode fazer a comercialização do grão dele todo dentro da 300 até o final na nota fiscal. A informação que nós temos é que até hoje só a 300 faz isso até o final, com, assim, saindo a nota fiscal e encerrando a operação. Em alguns minutos ele tem um push no celular que ele recebeu o dinheiro na conta. Isso é assim, é a 300 buscando informação, trabalhando essa informação customizada com o produtor no dia a dia. Fizemos várias reuniões, hoje reuniões online, para que o produtor diga, eu preciso disso, eu quero mais ou menos assim, e a gente vai trabalhando, porque não vai chegar do Vale do Silício direto no produtor gaúcho ou mato-grossense essa informação, essa tecnologia, sem ter, no nosso ponto de vista, uma parada ou um pit stop onde uma empresa como a 300, e tem outras também que fazem, obviamente, que possa fazer essa adaptação com o produtor, possa trabalhar no ensinamento. Nós temos uma ferramenta hoje que é o Grão Express, onde o produtor entra junto com o seu consultor e faz todo o barter para o próximo ano. Então, ele faz o hedge da sua produção. O produtor, esse ano que o soja dobrou de preço, do ano passado para cá, o produtor entregou totalmente o seu grão. Por quê? Porque ele fez o hedge da produção. Hoje, o custo por hectare, ele gira com insumos ao redor de 20, 22 sacos, 18 sacos, dependendo da tecnologia dele de soja, né? E o produtor, ele está absolutamente consciente que não precisa abrir uma conta em Chicago para fazer hedge. Ele pode fazer hedge com empresas como a 300, empresas que ele confia, né, empresa onde ele tem realmente, sabe os valores e o objetivo, que para nós fechamos 25 anos em 2020. Esse para nós não é o 26º ano, é o primeiro ano dos próximos 25. Então, isso que a 300 está colocando com segurança, com assinatura eletrônica, todo esse trabalho de digitalização, onde ele entra no Web 300, é como um internet banking. Ele tem suas contas a pagar, ele tem seu saldo de grãos, ele tem toda a condição carga que ele entregou de um produto soja, milho ou trigo, né? Isso, para nós, assim, é uma satisfação imensa, e o público, assim, a população urbana deveria ou deve saber disso, né? Que nós estamos lutando no campo e hoje não tem mais distância. Bem, eu estou a 300 quilômetros de Porto Alegre, ou estou a 500 de São Paulo, ou a 600 de Cuiabá, não tem mais distâncias, né? Nós estamos hoje aqui falando, eu estou em Porto Alegre nesse momento, tu provavelmente está em São Paulo, e nós estamos falando normalmente com todo o Brasil nos assistindo, né? Sim, a tecnologia foi realmente um divisor de águas e trouxe estratégias e ferramentas para o produtor para que ele possa, de fato, aproveitar as melhores oportunidades que o mercado lhe traz, muito diferente do que a gente observava num passado não muito distante, né, Luiz? A gente tinha há 10, 12 anos o produtor colhendo para vender. Hoje não, esse ano de 2020 a gente viu o produtor vender duas safras para frente, coisa que a gente não tinha registro, né? Então, quer dizer, a gente tem de fato um novo momento para o campo e o produtor está aproveitando todas essas oportunidades e essas ferramentas que empresas como a 300, por exemplo, oferecem para ele garantir as oportunidades de mercado e otimizar os seus resultados, né? Isso, assim, sem dúvida nenhuma, é a maturidade do produtor, é o profissionalismo dele, né? Mas a soja o ano passado estava 80, hoje está 160, por exemplo, está o dobro, né? Mas tu vai fazer um hectare de soja hoje, tu gasta em volume de soja a mesma coisa que tu gastou ano passado. Então, bem, colhi 60, gastei 20, sobrou 40. Faz o planejamento financeiro, faz o planejamento de comercialização de acordo com as tendências, com as suas necessidades e toca o barco. Eu sempre tenho falado, Carla, que talvez a principal informação que o produtor tenha que ter pós, assim, plantio, é saber quanto custou meu hectare.
em reais por hectare e em sacos por hectare. Bem, a partir daí, dessa informação, aí sim ele pode fazer ele até pode olhar Chicago e dólar, mas antes disso não precisa, porque se tu não souber, tu não tem como planejar uma comercialização ou uma margem. E a grande maioria dos produtores hoje já fazem isso há muito tempo e hoje eu diria que quase que a totalidade, porque o mercado ele é seletivo, não só na agricultura, em todos os setores. E na agricultura eu tenho certeza que só dá certo quem é apaixonado. Então, não tem outra maneira, porque se o cara aguentar clima, Chicago, política e tudo que influencia o mercado agrícola, tu sabes tão bem ou até melhor do que eu, né? Que para nós ficarmos nesse mercado, seja onde for, a gente precisa ser muito apaixonado. Se passar por isso, Luiz, todos os exames no cardiologista vão estar ali, ó, em dia. Vai só fortalecendo o coração e o produtor gostando cada vez mais de permanecer ou seja profissional em outros elos da cadeia de produção e distribuição. Luiz, olha só, eu te agradeço muito pela companhia e principalmente pelas mensagens que você divide conosco aqui nessa conversa no Notícias Agrícolas, porque é isso que a gente precisa, né? Criar novos momentos, criar novos cenários para o agronegócio. O agronegócio brasileiro que tem, né, por vocação, o Brasil que tem por vocação essa atividade. Então eu te agradeço muito por estar conosco, dividir a realidade da Três Tentos, que é uma realidade muito próxima da nossa história, né, da realidade do Brasil, do produtor brasileiro, do atual momento do agronegócio nacional. Então agradeço muito e já espero ter você mais vezes aqui no Notícias Agrícolas para que a gente possa continuar tendo essas boas conversas, atualizar essas informações sempre, para que o produtor possa estar também confortável para tomar suas boas decisões. Obrigado. Ok, Carla, eu agradeço muito e fico sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, até mais, bom trabalho. Obrigado igualmente. Conosco no Notícias Agrícolas, com grande prazer recebemos aqui o Luiz Osório do Moncel, ele que é fundador e CEO da Três Tentos, uma empresa que nasceu ali com a produção de sementes, depois migramos ali para uma série de outras atividades até chegarmos na industrialização de soja, que é um momento de fato importante para o Brasil quando a gente olha para farelo, para óleo de soja, ambos puxando ali bons preços, boa demanda, os estoques estão apertados, é sabido que a oferta é menor do que a demanda e por isso temos as máximas sendo registradas também para os derivados de soja, não só para a soja em grão. Por isso que a gente trouxe, então, o Luiz Osório para conversar conosco e nos trazer esse panorama deste mercado, deste cenário. Para nós, realmente, muito bom recebê-lo. Espero que ele esteja conosco mais vezes. A gente fica por aqui com esse boletim, mas nossa programação segue. Já o Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações atualizadas sobre o mercado do boi gordo. Então, continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.